Existe uma guerra que você não vê, mas você sente. Existe um peso que você não consegue explicar, mas ele está aí, dentro da sua casa. Existe algo estranho acontecendo. Portas que se fecham, discussões que surgem do nada, um cansaço que não passa, uma opressão no ambiente. E você tenta ignorar, tenta racionalizar, tenta seguir em frente, mas no fundo, você sabe que isso não é normal. Nós temos um Deus que quebra toda a obra das trevas. Nós temos um Deus que entra em ambientes carregados e transforma tudo com sua presença. Nós temos um Deus que não negocia com o mal, ele destrói o mal. E eu não sei como você chegou até este vídeo, mas isso não é coincidência. Isso é resposta, porque hoje, algo espiritual vai acontecer na sua casa. Hoje, cadeias invisíveis serão quebradas. Hoje, aquilo que foi enviado contra você e contra sua família vai ser cancelado. Mas antes de orarmos, você precisa entender algo muito sério. A batalha que você está enfrentando não é apenas natural. A palavra de Deus declara em Efésios 6:12, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais, existe uma realidade espiritual e muitas vezes, o que começa no mundo espiritual se manifesta dentro da nossa casa. Talvez você esteja vivendo dias estranhos. Talvez você esteja percebendo mudanças no ambiente. Talvez sua casa, que deveria ser um lugar de paz, tem sido um lugar pesado. Você entra e parece que algo está errado. Você tenta dormir e não consegue descansar. Você tenta ter paz, mas algo sempre interfere. E o mais perigoso é quando isso vai se tornando normal. Mas hoje, Deus está interrompendo esse ciclo. Hoje, Deus está entrando na sua casa. Hoje, Deus está trazendo luz onde havia trevas. E para você entender o que Deus pode fazer, eu quero te lembrar de uma história poderosa. A Bíblia fala sobre um homem que vivia completamente dominado por forças espirituais malignas. Ele não tinha controle da própria vida. Ele vivia entre túmulos, isolado, ferido, preso. Esse homem é conhecido como o endemoniado gadareno. Ninguém conseguia ajudá-lo. As pessoas tinham medo dele. Correntes não conseguiam prendê-lo. Nada natural conseguia resolver um problema espiritual. Mas um dia, Jesus chegou. E quando Jesus entrou naquela região, tudo mudou. Antes mesmo de Jesus falar qualquer coisa, os demônios reconheceram a autoridade dele. Eles sabiam que ali não havia negociação. Ali havia poder, e quando Jesus ordenou, aquelas forças malignas tiveram que sair. Não houve resistência. Não houve discussão. Porque quando Deus entra, o mal não permanece. Agora entenda isso. Aquele homem estava preso. Mas quando Jesus chegou, ele foi libertado. Aquele ambiente estava carregado. Mas quando Jesus chegou, houve transformação. E o que Deus fez naquele lugar, Ele pode fazer na sua casa hoje. Porque o mesmo Deus que libertou aquele homem é o Deus que está ouvindo você agora. Talvez você esteja vivendo algo parecido. Talvez não da mesma forma. Mas você sente que existe uma opressão. Você pode estar vivendo brigas constantes dentro de casa. Doenças que aparecem sem explicação. Sensação de medo durante a noite. Pensamentos pesados. Desânimo extremo. Coisas quebrando. Portas se fechando. E uma sequência de acontecimentos que parecem não ter fim. E você já tentou de tudo. Mas nada resolve completamente. Deixa eu te dizer algo com toda a autoridade espiritual. Isso não vai continuar, porque Deus está agindo. Mesmo agora. Repita isso dentro de você. Deus está agindo. Mesmo agora, mesmo que você não veja, mesmo que você não entenda, mesmo que tudo pareça confuso, Deus está agindo, mesmo agora. E aquilo que foi lançado contra você não tem poder maior do que o Deus que você serve, porque nenhuma obra de feitiçaria, nenhuma palavra lançada, nenhuma inveja, nenhuma tentativa de destruição espiritual pode resistir ao poder do nome de Jesus. Talvez você esteja cansado. Cansado de sentir esse peso. Cansado de tentar e não ver mudança. Cansado de lutar em silêncio. Mas escute isso com muita atenção. Você não está sozinho. Deus está vendo, Deus está ouvindo. E Deus está se movendo. Mesmo agora, talvez você esteja aí, assistindo esse vídeo, com o coração apertado, com medo, com dúvidas.
sem saber o que fazer. Mas algo dentro de você te trouxe até aqui, e esse algo é o Espírito Santo, porque hoje não é só mais um vídeo. Hoje é um ponto de mudança. Hoje é o começo da libertação da sua casa. Mas antes de começarmos a oração, você precisa tomar uma decisão no seu coração. Você precisa decidir que a sua casa pertence a Deus, que nenhum mal tem direito de permanecer aí. Que toda obra das trevas será expulsa, porque quando você se posiciona, o céu responde. E eu quero que você se prepare, porque o que vai acontecer na próxima parte não é apenas uma oração comum. É um confronto espiritual. É um momento onde toda obra contrária será quebrada. É um momento onde Deus vai visitar a sua casa. E quando Deus visita, nada permanece igual. Continue comigo. Porque o que vem agora vai tocar o mundo espiritual. Agora, fique em posição de oração, se você puder. Feche os seus olhos por um instante, respire fundo e entenda, este não é um momento comum. Este é um momento espiritual e Deus está agindo, mesmo agora. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me coloco agora como intercessor por esta vida, por esta pessoa que está assistindo e por esta casa que precisa de libertação. Senhor, o Senhor conhece cada detalhe, o Senhor conhece cada ambiente. O Senhor conhece cada porta, cada quarto, cada lugar onde essa pessoa pisa. E neste exato momento, eu declaro a tua presença invadindo este lugar. Deus está agindo, mesmo agora. Pai, em nome de Jesus, se existe qualquer influência maligna, se existe qualquer obra de feitiçaria, se existe qualquer palavra lançada, se existe qualquer consagração contrária, se existe qualquer inveja, olho gordo ou maldição, eu ordeno agora, seja quebrado agora pelo poder do nome de Jesus, porque está escrito, maior é o que está em nós do que o que está no mundo. 1 João 4:4 e com base nessa palavra, eu me levanto em autoridade espiritual, não na minha força, mas no nome que está acima de todo nome. Nome de Jesus, toda presença maligna, todo espírito de opressão, todo espírito que traz confusão, briga, desânimo, medo, todo espírito que tenta perturbar o sono, todo espírito que tenta trazer enfermidade. Eu ordeno agora que saia dessa casa, saia desse ambiente, saia dessa vida. Agora, pelo poder do nome de Jesus, Deus está agindo. Mesmo agora. Pai, visita cada cômodo dessa casa agora. Visita a sala. Visita o quarto, visita a cozinha. Visita até os lugares onde ninguém vê. Que a tua luz entre agora e onde há trevas. Que a luz dissipe, porque onde a luz chega, as trevas não permanecem, Senhor. Se houve algum objeto consagrado, se houve algo trazido para dentro dessa casa, que abriu brechas espirituais, eu declaro agora, todo vínculo espiritual seja quebrado, toda ligação seja anulada, toda legalidade seja cancelada, em nome de Jesus. E que o teu Espírito Santo tome o controle deste lugar. Deus está agindo, mesmo agora, Pai, toca nesta pessoa agora. Talvez ela esteja cansada, talvez ela esteja sobrecarregada, talvez ela esteja com medo, mas neste momento, que toda opressão seja arrancada, que todo peso saia agora, que toda angústia desapareça. Em nome de Jesus, receba paz agora, receba leveza agora, receba descanso agora, porque Deus está agindo, mesmo agora. E eu sinto no Espírito que existem pessoas que estavam vivendo noites perturbadas, acordando de madrugada, com medo, com sensação estranha, mas isso termina hoje, isso termina agora. Porque o Senhor está entrando com autoridade. Pai, levanta um muro de proteção ao redor dessa casa. Coloca teus anjos ao redor, guardando, protegendo, vigiando. Que nenhuma seta do inimigo prospere, que nenhuma tentativa de ataque avance. Que toda obra seja anulada antes mesmo de chegar. Porque Deus está agindo, mesmo agora e neste momento. Eu declaro algo profético. Aquilo que foi enviado contra essa casa está voltando para o lugar de origem sem tocar nesta família. Toda obra contrária está sendo desfeita agora. Toda tentativa do inimigo está sendo frustrada agora. Porque há poder no nome de Jesus, mas ainda não acabou. Porque o que Deus está começando aqui vai se intensificar. A presença de Deus está aumentando e na próxima parte
nós vamos entrar ainda mais profundo e declarar libertação completa. Restaurar a paz e selar essa casa espiritualmente, fique comigo. Porque Deus ainda vai fazer mais. Pai, em nome do Senhor Jesus, nós continuamos agora. Porque a Tua presença já está neste lugar, e onde a Tua presença está, nada impuro permanece. Deus está agindo, mesmo agora. Senhor, eu declaro que esta casa não é mais território de opressão. Esta casa não é mais lugar de peso. Esta casa não é mais ambiente de confusão. Esta casa pertence ao Senhor. E eu selo isso agora, com autoridade espiritual. No nome de Jesus, porque está escrito em Josué 2, 4 e 15, eu e a minha casa serviremos ao Senhor, e essa palavra se estabelece agora. Essa casa servirá ao Senhor, essa casa será cheia da Tua presença. Essa casa será lugar de paz. Deus está agindo, mesmo agora. Pai, eu declaro restauração completa, onde havia brigas. Que venha paz, onde havia silêncio cheio de dor. Que venha reconciliação, onde havia frieza. Que venha amor, onde havia confusão. Que venha clareza, onde havia peso. Que venha leveza. Porque está escrito em João 8,36, se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, e eu declaro a liberdade agora. A libertação agora, a cura agora. Em nome de Jesus, Deus está agindo. Mesmo agora. E toda marca espiritual negativa, toda palavra maldita, toda obra de feitiçaria, toda inveja, toda tentativa do inimigo, está sendo anulada, cancelada, desfeita, agora, porque está escrito em Isaías 5, 4 e 17. Nenhuma arma forjada contra ti prosperará, e nenhuma arma prosperará, nenhuma palavra prosperará. Nenhuma obra permanecerá, porque Deus está agindo, mesmo agora. Pai, eu declaro que este ambiente agora está sendo consagrado a Ti, que a Tua presença permaneça, que o Teu Espírito habite, que a Tua paz governe, e que toda vez que alguém entrar nessa casa, sinta algo diferente, sinta paz, sinta leveza. Sinta a Tua presença, porque essa casa agora está marcada pelo Senhor. Deus está agindo, mesmo agora, e eu declaro que a partir de hoje, coisas começam a mudar, ambientes começam a mudar, atmosferas começam a mudar, pensamentos começam a mudar. E aquilo que parecia travado começa a fluir, porque Deus está agindo. Mesmo agora, receba isso, receba paz, receba libertação, receba descanso, receba proteção, agora, em nome de Jesus, e se você crê nisso, declare com fé, mesmo que seja em voz baixa, minha casa pertence a Deus. Diga novamente, minha casa pertence a Deus. E mais uma vez. Minha casa pertence a Deus, porque quando você declara, o mundo espiritual responde. E eu finalizo com essa promessa poderosa do Salmo 91. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei, descanse. Porque Deus já entrou na sua casa, e quando Deus entra, tudo muda, Deus está agindo. Mesmo agora.